Quando Jesus se aproximou da cidade, a Bíblia nos diz que ele chorou por ela. Um estranho contraste com a alegria e o júbilo que o cercava. Ao seu redor, os gritos alegres dos adoradores lotavam as ruas movimentadas, ramos de palmeiras ondulavam e o povo o proclamava rei. Mas o coração de Jesus estava tomado de temor pelo destino de seu povo amado. Em poucos dias, Jesus saberia que seria crucificado. Mas o que mais o preocupava era a ruína iminente da cidade que ele amava e das pessoas que ele considerava seu povo. Andando pelo mesmo local que Tito e a 10ª Legião ocupariam mais tarde, Jesus quase conseguia ouvir os passos do exército romano se preparando para a guerra. Seu olho profético contemplou os milhares de habitantes sentenciados de Jerusalém e ele ouviu as vozes das mães e filhos chorando por comida, enfraquecidos e acometidos pelos horrores da fome. 2 dias antes do Pêssah, Jesus havia deixado a área do templo com os discípulos pela última vez. O templo parecia indestrutível. Uma grande quantidade de riquezas e trabalhos romanos foram colocados nas construções por Herodes o Grande. As pedras de mármore foram cortadas com precisão e enviadas diretamente de Roma para a Judéia. Os discípulos as apontaram para Jesus e exclamaram: "Olha, mestre, que pedras maciças! Que construções magníficas!" A única resposta de Jesus foi: "Vês essas grandes construções? Não sobrará pedra sobre pedra. Todas serão derrubadas." Foi uma declaração surpreendente e decepcionante, que deixou os discípulos com uma expressão perplexa e confusa. Quem ousaria derrubar o templo? E por quê? Em primeiro lugar, estava sob a proteção de Deus, e em segundo lugar, os próprios romanos tinham investido nele. Então, certamente, eles não gostariam de vê-lo destruído. Mas Jesus não havia terminado. Ele lançou uma descrição profética detalhada da destruição de Jerusalém, que também serviu como uma descrição profética do estado do mundo imediatamente antes da sua segunda vinda. Encontramos a descrição em Mateus capítulo 24, e é uma resposta à pergunta feita pelos discípulos. Dize-nos, quando tais eventos sucederão e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? O próprio pensamento da destruição de Jerusalém e do templo era tão chocante e angustiante para os discípulos que eles automaticamente presumiram que esses eventos só poderiam estar ligados ao fim do mundo. Jesus não corrigiu suas premissas. Em vez disso, ele mapeou os 2 eventos em um único panorama profético. Mateus capítulo 24 começa com uma advertência contra falsos cristos e também falsos profetas, antes de passar para uma descrição detalhada de guerras, fome, pandemias e vários desastres naturais. É uma descrição do mundo em que vivemos hoje. Jesus respondeu: "Cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, 'Eu sou o Messias', e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, mas cuidai para não vos alarmardes. Essas coisas devem acontecer, mas o fim ainda está por vir. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em diversos lugares. Todas essas coisas são o princípio das dores do parto." Ao longo do século passado, falsos líderes religiosos apareceram com uma frequência maior. Falsos profetas têm desencaminhado milhares de pessoas e até agora estão espalhados por todo o mundo religioso. Outra das previsões certeiras de Jesus no último século foi o aumento da frequência e intensidade das guerras, fome e desastres naturais. As piores guerras que o mundo já viu ocorreram durante o século XX. A fome no mundo aumentou devido a um aumento acentuado no crescimento populacional e diversos conflitos. Os desastres naturais também são mais frequentes. Na Austrália, apenas na última década, vimos alguns dos piores incêndios e inundações que o país já testemunhou.
Nos últimos anos, o mundo viveu uma das piores pandemias globais da história. A pandemia de coronavírus se espalhou pelo mundo como uma maré letal, independentemente dos ganhos significativos que a ciência médica obteve no último século. Jesus se refere aos eventos que cercam sua vinda como dores de parto. Como o trabalho de parto, os sinais aumentariam em frequência e intensidade à medida que a história se aproximasse do clímax da sua segunda vinda. Quando olhamos o mundo em que vivemos hoje, uma coisa fica clara: os sinais que Jesus nos apresentou, indicando a proximidade da sua vinda, estão surgindo diante de nossos olhos. Vivemos tempos emocionantes. O caos em espiral que vemos ao nosso redor aponta diretamente para o evento mais glorioso que o mundo já viu. Jesus voltará em breve. A pergunta é: estamos prontos para encontrá-lo?